meros mortais, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo da Lua. Meu nome é Luana e eu pretendo falar nesse canal sobre livros, histórias, filmes, poemas, arte e apresentar minha opinião e também a opinião de muitas pessoas e convencer vocês também a se interessar por esse tipo de arte. Então já deixe seu like, se inscreva no canal aqui embaixo e bora para esse vídeo! Hoje vamos falar sobre a obra de Príncipe Cruel, escrita pela autora Holly Black, que foi eleita como best-seller no New York Times, autor no caso. Esse livro conta a história sobre a personagem Judy Duarte, que é uma mortal, que aos 7 anos de idade acaba indo para o reino férico, que, pra quem não sabe o que é reino férico, basicamente um mundo de fantasia e ficção que mistura a realidade humana com um mundo paralelo, onde apresenta diversas características mágicas e místicas, então é apresentado bastante histórias que vocês vão ver ao longo do tempo. Ela vai pra lá por conta do que o assassino de seus pais, que era pai de sua irmã mais velha, acaba tendo que adotar elas ao acabar de matar os pais dela. Isso já é apresentado na sinopse e também no prólogo, então não é spoiler. E acaba que mostra a dificuldade de como uma mortal, apesar do seu pai adotivo ter influência na coroa, passa para conseguir ser admirada, ter poder, e todo medo, toda angústia, todos os traumas da personagem são mostrados ao longo do livro, de uma forma bem lúdica e bem divertida, que entreta você e não deixa você, meu Deus! É uma história maravilhosa, mas muita gente se pergunta por que o título é Príncipe Cruel, sendo que conta a história de uma mortal. Basicamente, todos os traumas que ela passou são colocados dentro dos impedimentos que ela mesma se impunha, que os outros impunham nela. Uma dessas pessoas, né, que causa isso nela é o Cardan, que é o sexto filho, é o filho caçula do rei Edward, que é o rei de Elfhem, que é o rei do Velho. Eu não sei se eu tô falando os nomes certos, tá? E basicamente ele meio que comete um bullying com ela, ele e seus amigos, seus 3 amigos, Nicadia, Valéria e Loki. E ela e a irmã gêmea, Taryn, acabam passando por muitas dificuldades, elas não se sentem acolhidas naquele ambiente, mas como elas viveram a maior parte da vida lá, elas sentem que lá é sua casa o tempo todo. Os féricos ou têm uma beleza muito monstruosa, ou são muito esbeltos. Então apresenta esses dois ambientes onde elas não conseguem se igualar. A Judy, o sonho dela é ser cavaleira, e ela quer participar de um torneio no começo do enredo para provar que é merecedora. O nêmesis dela, resumindo, é o Cardan, né? Ou seja, é uma rivalização, pois os dois querem provar que são merecedores de algo. Então, também conta, né, o conflito de interesses do reino e apresenta, né, desenvolvimento dos personagens e vários plot twists. Então, para quem é apaixonado por plot twists, esse é o livro certo. Garanto para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre os personagens e de como a mobilidade da linguagem da autora. É um livro onde apresenta características descritivas que falam muito sobre os plot twists. Por isso, prestem atenção nas descrições sobre o que tem cada personagem. Por exemplo, a Vivienne, que é irmã de Judy, né? Uma irmã de coração, é minha irmã, na verdade. Ela apresenta características de felino, gato. E o sonho da Vivienne é viver no mundo mortal, apesar de ser férica, né? Ser uma híbrida. Então ela tem superpoderes, os féricos são bem mágicos, bem místicos na obra, podem ser amaldiçoados. E ele tem uma coisa, os féricos só podem falar a verdade. Então muitas linguagens deles são charadas. Então você tem que desvendar junto com a personagem, o que deixa o livro ainda muito mais intrigante. Por elas serem mortais e poderem mentir, acaba que elas também sofrem preconceito por isso, pois ninguém acredita na palavra delas e lá eles não têm o hábito de agradecer, eles cometem ações. Então muitas vezes elas têm que ficar provando toda hora que são merecedoras de estar ali e apresenta, né, o desafio da personagem. Com o tempo o enredo vai mudando, os ambientes vão mudando e muita gente pensa que é um livro que se passa apenas no ambiente escolar, mas não, vai além disso, se passa na corte, nos ambientes no reino e vai tendo descrições, uma mobilidade e durante o enredo vai passando, vai apresentando informações de uma forma lúdica. Há descrições que melhoram o seu entendimento sobre a obra e você viaja. Eu levei muito tempo para terminar o primeiro livro e não foi pela quantidade de páginas, pelo contrário,
porque as descrições eram tão detalhadas que você tinha vontade de enxergar e só o tempo do seu cérebro fluir com a imaginação, já se passava um tempão. Então imagine enquanto livro maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho sobre cada personagem para vocês também terem uma ideia da fluidez que eles têm. Eu vou falar primeiro os mais protagonizados, principalmente no começo da obra. E depois eu vou ir para os protagonizados que podem ter um protagonismo mais pro final. Bom, a Jude, o sonho dela é ser cavaleira. E ela é uma pessoa que sente muita raiva, muito medo, e ela é uma boa lutadora. E ela sente o tempo todo que precisa provar para as pessoas que ela é merecedora de estar lá. Então, aprendendo essa situação de eu tenho que mostrar. É uma coisa muito vista e ela detesta o Kaiden porque basicamente ele acomete ela e a irmã com muito bullying. E é um bullying bem assim, jogar terra na comida delas, jogar ela no lado. Isso é bem no começo do livro, não é spoiler, pode ter certeza que não é spoiler. E basicamente é isso. A Taryn, que apresenta o protagonismo, né, por ser irmã gêmea de Jude, ela é uma pessoa mais calma, mais tranquila e mais equilibrada em muitas situações. E ela não quer conquistar a corte sendo cavaleira. Ela prefere ir por casamento, por formas mais sucintas de adentrar na corte. Então apresenta um pavilhão de diferenças, de características das gêmeas. Elas não são gêmeas idênticas. Cada um tem uma aspiração diferente da outra, o que também dá muita mobilidade pro enredo. Em questões de Madoc é o general. Ele é pai adotivo delas e criou elas como filhas. E isso pelo menos ele não falhou, né? E ele basicamente duvida muito da capacidade da Jude. Então isso também mexe muito com o psicológico dela. Oriana é a esposa dele. E ela também não gosta muito das meninas, impede elas de fazer um monte de coisas. Quando eles vão pra bailes, elas têm que ficar paradas lá, não podem fazer nada. E ela não é conhecida por ser muito protetora, ela só protege o irmão Oak, que é o irmão mais novo, né? Que é uma criança que não é muito explorada nesse enredo, é mais explorada nos outros livros, né? Mas o Oak é uma criança doce e meiga que a Oriana vive com medo que as irmãs encostem nele, porque é muito protetora, é em níveis alarmantes. E no final do enredo que você entende porque ela é assim, a gente só vai vendo mais pro finalzinho isso. Também tem o Kaiden, né, que ele é um personagem muito debochado, ele é muito inconsequente, ele não tem noção do que é certo e errado, é um libertino, basicamente, e ele acomete bullying, mas a gente vai conhecendo muito mais o personagem, descobrindo por que ele age de tal forma. Então esse descobrimento em relação ao personagem é porque o Kaiden já é apresentado como um vilão antagônico, como um bad boy, né, basicamente. E com o tempo, enquanto a Jude está conhecendo realmente o que o Kaiden passa, a gente também vai conhecendo junto com ela, o que deixa a experiência ainda mais fantástica. A gente vê os pensamentos, aspirações, sonhos da personagem, mas quando ela cria um plano, por exemplo, a gente não tem noção disso, então causa vários spoilers muito legais. Também vou citar, né, os amigos de Kaiden, mas eu vou fazer uma avaliação sucinta sobre eles, porque cada um vai mexer com o enredo de uma forma. Valerian tá mais pra um personagem mais sádico, é aquele personagem que não tem limites em relação ao que causa dor nos outros. E Kasia é mais, mexeu comigo, mexeu com todo mundo. Várias vezes ela é citada com acessórios de tubarão, né? Trazendo aquela história de se você me irritar, eu vou te irritar de volta. E não aquela história de eu ataco do nada. Não tem isso. Ela se mexer com ela se lascou. E Loki, que é um personagem mais descrito como uma raposa. Ele é um personagem que ele fica muito em cima do muro, principalmente no livro. Você não sabe se ele é bom ou se ele é ruim. Porque ele é um personagem que às vezes ele tem atitudes que seriam consideradas positivas, mas ele anda com aquele grupo infeliz, então você fica meio tipo, ele é um personagem muito em cima do muro. E por isso que eu falo, né, se comparado com uma raposa não é em vão. Não é em vão. Também temos outros personagens que vão se adentrar na história, como Dain Belekin. Dain é o terceiro filho de Edward e Belekin é o primeiro, primogênito. O trono já é dito que vai para Dain, né? No começo do livro, pelo menos é o que pretende fazer. Dain e Belekin são personagens que eles só ganham destaque lá para a página 100. Então, eles seriam mais personagens antagônicos em relação às atitudes dele. Mas
atitudes dele, mas eles são personagens que são mais usados no enredo, mais pro final. Porque primeiro exploram os sentimentos da personagem principal e depois se adentram na corte de forma mais muito plot twist. O mundo da personagem vira de ponta cabeça, então traz diversas histórias interessantes. Bom, gente, essas foram as características que eu consegui acolher dos personagens. Tem muitos outros que também vão ganhar um certo destaque dependendo dos capítulos, e vocês vão ver a mobilidade. Pra quem, né, sabe o mínimo do livro, sabe que vai ter alguma coisa que ajude o Kada, mas nesse livro não vai ser super desenvolvido, porque a relação deles é de ódio, assim, de um odiar o outro. Tudo que os amigos de Kada fazem justifica Kada. Então, a relação traumática que ela tem com ele. E ele também tem muito trauma envolvendo ela de alguma forma, porque ela é amada pela família e ele não. Então ele sente uma certa inveja dela e por isso também causa muito conflito, e ao mesmo tempo ela inveja ele porque ele tem poder e ela não. Então aquele sentimento deles serem rivalizados entre si, mas ao mesmo tempo os dois se sentem negligenciados pela sociedade. Então acho que esse livro trata de diversas formas, características psicológicas dos personagens, então eu acho maravilhoso. Espero que gostem, gente, dessa resenha. Espero que se interessem bastante por esse livro, eu indico bastante. É um livro que mexe com a sua cabeça e do nada você vê cada coisa que você fala, mano, é cheio de plot twists. Mas são plot twists que fazem lógica, sentido, se interligados. É um livro que parece de mistério, suspense, ação, é um drama. E é um drama muito bem elaborado, não é tipo, joguei um monte de carta na mesa e você vai se virar, não. Desde o começo, a autora dá indícios, charadas, como se ela realmente fosse férica também. Ela dá indícios através de descrições do livro, o que deixa o enredo muito mais envolvente. Então eu espero que gostem do livro, já deixe seu like no canal aqui embaixo. E logo volto com mais uma resenha. Um beijão, gente, e tchau, lunáticos!